Jovens Titãs no Cartoon lá nos anos 2000. Ah, saudade desse desenho. E que melhor maneira da Batcaverna lhe ajudar do que mostrar quando essa super equipe apareceu pela primeira vez, o que vinha ocorrendo na época, quais eram os integrantes da equipe e como foi a história dessa primeira aventura. Só que antes dele terem a sua própria revista mensal, a equipe teve duas aparições importantes. A primeira foi no número 84 da revista Os Bravos e Destemidos, em 1964. Nela, o filho de um prefeito convida jovens super-heróis proeminentes. Eles são o Robin Dick Grayson, o Kid Flash e o Aqualad. E durante a história temos a sua primeira união contra o temível vilão Senhor Tornado. Então aqui temos o que seria a primeira união dos Jovens Titãs, embora eles ainda não se chamassem assim ainda. Isso aconteceu na segunda aparição importante do grupo, agora em 1965, no número 60, também na revista Batman Bravos e Destemidos. E é aqui neste número que é considerada a primeira aparição dos Jovens Titãs, mas agora com a adição de mais um membro. E esse membro era a Moça Maravilha Donna Troy, certamente para adicionar uma maior diversidade ao grupo adolescente. Nessa história eles se unem, já sob o nome Jovens Titãs, para ajudar uma cidade que elegeu um prefeito adolescente, e ele estava sendo alvo de uma criatura mística. Como vocês podem ter notado nesse meu resumo dessas duas histórias, elas envolvem adolescentes em perigo. A intenção da DC na época era se conectar mais com seus leitores adolescentes. Lembrando que nos anos 60 temos um movimento de contracultura nos Estados Unidos, onde os jovens desse país lutavam para serem mais ouvidos e representados. E assim tínhamos nos Jovens Titãs uma espécie de Beatles dos quadrinhos, jovens, cool e que conversavam com os adolescentes da época. Então, após essas duas aparições bem-sucedidas e fazendo sucesso, em 1966, aí a DC lançou o primeiro título mensal dos Jovens Titãs. Nesse primeiro número, o governo dos Estados Unidos mostra grande interesse pela nova equipe de jovens heróis e os chama para Washington para falar de quê? Ora, para que eles se tornem membros oficiais da Força de Paz da ONU, claro. E depois até aparece o mentor de cada um no quadrinho falando como estão orgulhosos deles. Esse representante pede ajuda dos Titãs para localizar uma unidade das Forças de Paz desaparecida na nação exótica de Chocatã, na América do Sul. Eles saltam de paraquedas e se deparam com uma espécie de robô conquistador europeu que constantemente estraga as obras que a Força de Paz constrói no país. Os Titãs conseguem derrotar esse robô gigante e localizam a equipe perdida e os ajudam nas construções. Mas temos mais visões bizarras quando um grupo de animais super poderosos com rostos humanos os atacam. Sério, olha isso! Olha esse rosto! Como é que não vai dar pesadelo em ninguém isso? Eles são controlados pela fera deus de Chocatã, mas no fim não passa de um ricaço que tinha raiva da região e queria destruir ela. Ele conseguiu controlá-las ao descobrir os segredos dentro de uma pirâmide, e por isso ele conseguiu tal poder. Aquela coisa que todo mundo já passou na vida, né, gente? E aí é interessante notar que a dinâmica do Robin nessa equipe é parecida com a do Batman na Liga. Ele assume um certo papel de liderança e é o lado racional e tático da equipe. Este quadrinho dos Jovens Titãs, que se iniciou em 66, fez muito sucesso e durou 53 edições, sendo cancelado em 78, já que os integrantes da equipe já não estavam tão jovens assim. Outros integrantes iriam ser adicionados à equipe, como Ricardito, Lilith, nos anos 80, na forma do quadrinho mensal Os Novos Titãs, com a dupla de ouro do Nankatsu, Mark Wolfman no roteiro e o artista Jorge Pérez. Mas esse assunto fica para outra hora. E essa foi a primeira aventura dos Titãs e como eles surgiram. Já conheci essa história de origem? Quer